eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Bom, eu vou encerrar o capítulo, a unidade 7, do livro didático de vocês, e vou pedir para vocês produzirem um texto, artigo de opinião, um pouco diferente. Por quê? Porque no livro pede para vocês sentarem em dupla, com os amigos, para fazerem um determinado artigo de opinião. Vocês vão seguir isso que está aqui, porém, vocês vão fazer sozinhos, ou seja, cada um vai produzir o seu artigo de opinião, ok? Em uma folha separada, pode ser naquele bloco que vem no livro de produção de textos de vocês, bom? Então, o que vocês vão fazer? Nessa unidade, você participou de um debate sobre o controle do tempo do uso do computador e leu um texto sobre os malefícios que o uso excessivo de dispositivos eletrônicos pode causar aos jovens. Então, na verdade, nós não fizemos esse debate, né? Porque não tem como fazê-lo. Mas o que vocês vão produzir, então? Vocês vão produzir um artigo de opinião, que vocês têm como exemplo os textos neste capítulo, e tudo que eu falei a respeito no início da unidade, tá? Então, vocês vão produzir um artigo com este tema. O uso excessivo da tecnologia pode prejudicar a saúde dos jovens, tá? Então, é sobre esse assunto que vocês vão falar no seu artigo de opinião, com este tema. Então, o que traz de ruim o uso excessivo dessa tecnologia? O que essa tecnologia pode prejudicar? Em que questão da nossa saúde, em que área da nossa saúde pode ser prejudicado o uso excessivo dessa tecnologia? E de qual tecnologia ele está falando? Do notebook, do tablet, do celular, tá? É essa tecnologia de ficarmos o tempo todo ali presos a essas ferramentas, ok? No notebook, do tablet, do celular, da televisão. Quais os malefícios que isso pode trazer para a nossa saúde? Qual o mal que isso pode causar? Esse vai ser o seu tema de artigo de opinião. Você pode pesquisar a respeito disso, ok? Só não pode copiar o que você leu. Você vai ter que fazer o seu próprio artigo. Artigo de opinião, você vai dar a sua opinião sobre isso, ok? E façam aí no mínimo 3 parágrafos, início, meio e fim. Tá joia? Então, é para fazer dessa forma que eu falei, e não da forma que está no livro. Mas a questão da revisão da escrita, do planejamento, quer dizer, você pode fazer uma pesquisa a respeito disso, se você não sabe falar a respeito disso. Isso sim você pode fazer, ok? Só não vai utilizar o que o livro pede. Por quê? Porque nós não podemos, lógico, colocar no painel da escola neste momento e nem fazer em grupo ou em dupla. Bom, então você vai fazer individual com este tema. O uso excessivo da tecnologia pode prejudicar a saúde dos jovens, ok? Então você vai tratar desse assunto que é até polêmico nos dias de hoje, não é verdade? E o artigo de opinião, se vocês tiverem dúvida, volte à videoaula no início da unidade 7, a qual eu explico que tipo de gênero é esse, como se faz esse gênero textual. E vocês também têm base nos textos que vocês já leram nessa unidade da unidade 7 do livro de vocês, ok? Então, aí é uma atividade, tá? Eu coloquei no início, por quê? Porque eu estou encerrando essa unidade 7 aí. E vamos, então, entrar na unidade 8. Na unidade 8, nós vamos conhecer um novo gênero textual, que se chama propaganda. Então, vamos falar um pouco da propaganda, ok? Sobre esse gênero. Então, já estamos iniciando aí a unidade 8, tá bom? Então, propaganda convence você? Então, ele está perguntando aqui se as propagandas que você lê, que você vê na TV, se elas te convencem. Vamos ler, então? Você costuma prestar atenção em cartazes, vídeos ou áudios com textos publicitários? Por quê? O que chama mais a sua atenção em uma propaganda? Imagens, cores, frases, ritmo, rima, personagens? Você consegue diferenciar uma propaganda
que pretende convencer o público a consumir, de uma que procura convencer sobre a necessidade de mudar comportamentos e atitudes? Dê exemplos e ouça outros exemplos, colegas. Nós não podemos fazer isso aqui, mas vamos ver o que ele quer dizer com isso. Tem propaganda que serve apenas para o consumismo, ou seja, para o nosso consumo, porque faz propaganda a respeito de alguma coisa para nós comprarmos, seja ele algo comestível, seja algo em que você precisa para vestir, para calçar, não é isso? Tem propagandas de brinquedos, tem propagandas de eletrodomésticos, então existem vários tipos de propagandas para o nosso consumo, seja nosso pessoal, seja da família toda, né? Que um eletrodoméstico, por exemplo, é da família toda, uma veste, né? Uma roupa é pessoal, não é verdade? Então existe esse tipo de propaganda, né? Que pretende convencer o público a consumir, né? De uma que procura, e tem a outra que pretende convencer sobre a necessidade de mudar comportamento e atitudes. Então a diferença é essa. Uma é consumo, a outra é para quê? Para mudar comportamento e atitude. E qual seria essa de mudança de comportamento, por exemplo, e atitudes? Por exemplo, propagandas políticas serve para quê? Serve para você comprar alguma coisa? Não. Para que então existe a propaganda política? Para que ela serve? Ela serve para nos convencer a votar em um certo candidato. Então, nesse tipo de propaganda, seja em vídeo, seja em cartaz, nós temos que perceber e escolher bem, né, quem são aqueles candidatos, o passado deles, se vai ser um bom candidato ou não, apesar que muitas vezes nós decepcionamos, isso pode acontecer, porque nós não os conhecemos verdadeiramente. Pode ser que a gente coloque um candidato lá e que ele venha roubar, não é verdade? Mas essas propagandas, elas são o quê? De mudança. Porque imagina se existisse só um presidente até ele morrer e depois viesse outro e ficasse até ele morrer, por exemplo. Não seria ruim? Nós temos que mudar para melhor, não é verdade? Então é de mudança, comportamento e atitudes. Então nós temos aí, no caso, a propaganda política. Temos propaganda, por exemplo, de vacinas, que é para mudar nossas atitudes. Tem gente que não vacina de jeito nenhum, ou porque tem medo, ou porque não acredita, e acaba espalhando doenças, não é verdade? Então é uma mudança, é um comportamento, é uma atitude. Então existe diferença entre uma propaganda e outra. Há a propaganda de consumismo e a propaganda de mudança de atitude, de comportamento. Você já leu o texto em que a linguagem verbal foi utilizada para contar histórias imaginadas, relatar fatos, informar, fazer arte, expressar uma opinião? Nessa unidade você vai ler outros textos que utilizam a linguagem verbal e também a linguagem não verbal com a intenção de convencer o leitor de algo, adquirir um produto ou serviço ou mesmo adquirir a uma ideia ou a um movimento. Esses textos são conhecidos como propagandas e anúncios publicitários. É comum você encontrar propagandas no seu dia a dia? Você se deixa levar por elas? Então, é comum? Eu acredito que sim, porque existe propaganda em tudo, não é verdade? Na televisão tem um monte de propaganda, que são os intervalos de um programa. Aí entra aquele tanto de propaganda. Quando você sai, o que mais nós podemos perceber e ver são cartazes de propaganda, anúncios de propaganda, não é verdade? Se você passa em frente ao supermercado, o que você vai ter? Preços, ofertas, então aquilo é propaganda para você consumir. Então o que mais nós vemos aí atualmente são o quê? Propagandas em todos os lugares, não é? Agora, você deixa levar por elas, tem gente que não pode ver uma propaganda de oferta. Não, pode ser até uma coisa que não precisa. Eu nem estou precisando daquela bolsa, daquele tênis, mas está na promoção, eu vou lá e vou comprar. Então, tem pessoas que se verem que propaganda de oferta, vai lá e compra. Então, isso é o que? Deixar levar pela propaganda. A seguir, você vai ler uma propaganda publicitária na internet. Leia com bastante atenção. A verdade é essa aqui, que está no livro de vocês, que vocês podem acompanhar comigo, por favor, porque no livro, que aqui não tem nem como não tem nem como fazer a leitura, porque ficou bem embaçado. Mas fala de Tião
Tião, que é aqui não tá dando para ler, eu até esqueci o nome, porque eu já li isso aqui. Que ele é o quê? Um catador, não é, de produtos recicláveis. Então, por isso que está aqui, ó, eu sou catador, não é verdade? E aqui especifica que é de produtos, ele é catador de produtos recicláveis. Então, essa propaganda aqui, provavelmente é de quê? Para nós o quê? Fazemos o quê com os produtos recicláveis? Primeiro, não jogar no lixo, né, e deixar para que vá para o lixão. Porque os produtos recicláveis, nós temos as nossas lixeiras de várias cores justamente para isso. Os catadores, eles fazem essa diferenciação e cata, lógico, que for reciclável, e tem hoje em dia um galpão, um local que separa esses produtos recicláveis, não é verdade? Então, ele, aqui nesse cartaz aqui, vocês podem perceber que não existem muitas escritas, apenas isso aqui e aqui em cima, né? Aqui embaixo, bem grande, eu sou catador, para chamar a atenção. Mas catador de quê? Aí aqui especifica, fala o nome, né? E fala catador de produtos de materiais recicláveis. Então aqui seria o quê? Uma propaganda da pessoa que que cata, na verdade, que cata esses materiais recicláveis. Olha como foi feita essa propaganda. Com poucas palavras, vendo? Mas algo que chama a atenção, que está bem grande, eu sou o catador, tem a foto da pessoa e aqui os dizeres que especifica que tipo de catador ele é, tá? De materiais recicláveis, ok? Então, vou falar um pouquinho mais então das propagandas. Então, a propaganda é um gênero textual, né, presente em diferentes mídias, como televisão, rádio, periódico, impresso ou digital. Também chamada indistintamente de publicidade ou anúncio publicitário. Ou seja, se você quer ser um criador, digamos assim, de propaganda, o que você vai fazer na faculdade? Você vai fazer publicidade, você vai ser publicitário, porque publicitário, o que ele faz? Ele faz esse tipo de cartaz, ele faz propagandas, ok? Então você tem que ser você tem que estar muito antenado a tudo, não é verdade? Para ser um publicitário, e tem que ter uma boa imaginação, né? Um bom contexto para chamar a atenção do leitor, né? Do consumidor. Então, é um gênero textual que tem a intenção de convencer o leitor, receptor, a comprar produtos ou serviços, ou ainda convencer as pessoas de certas ideias por meio do uso de recursos especiais de diferentes linguagens, seja ela verbal, visual, sonora, de movimento. Aqui nós temos verbal, né, que tem fala, visual, a foto dele, tá vendo? Alguns estudiosos e principalmente profissionais de publicidade e propaganda costumam distinguir os dois termos, publicidade e propaganda. A principal diferença estaria nos objetivos. A propaganda seria destinada a divulgar uma ideia, tendo como objetivo a mudança de atitude dos receptores ou sua adesão às ideias veiculadas. Lembra que eu falei das propagandas políticas? Elas entram aqui. Então, nessa concepção, os textos de propaganda pertenceriam à esfera dos discursos políticos, ideológicos, religiosos, que têm a intenção de convencer, né, sobre a ideia, a mudança das ideias e das atitudes das pessoas. A publicidade, por sua vez, tem o objetivo de atrair consumidores para produtos ou serviços com finalidade comercial. Então, a publicidade vai fazer o quê? Vai fazer propagandas para que o leitor, a pessoa, pode dizer assim, o leitor também, que ele vai ler, possa o quê? Consumir o seu produto, ok? Então existe essa pequena diferença em publicidade e propaganda, mas você tem que formar em publicidade para você fazer quaisquer uma das duas, ok? Então, a propaganda é um modo específico de apresentar informação sobre um produto, marca, empresa ou política que visa influenciar atitudes de uma audiência para uma causa, posição ou atuação. Seu uso primário advém de contexto político, referindo-se geralmente aos esforços de persuasão patrocinados por governos e partidos políticos. Persuasão é convencer,
tá? Você vai ter persuasão naquela pessoa, você vai convencê-la do que você quer. E aqui tem vários produtos de marcas que nós conhecemos, não é verdade? Pode ser que tenha alguma que vocês não conheçam, mas a maioria aqui eu coloquei, elas estão presentes no dia a dia nas propagandas de TV, Coca-Cola, Walmart, né, que é uma rede de supermercados, aqui da Nike, não é isso? Se eu não me engano é da Nike, Nintendo, que é de videogame, marca de carro, brinquedo. Então eu tenho várias. Eu coloquei algumas aqui para vocês verem, algumas propagandas, para vocês terem ideia como se produz uma propaganda. Eu vou pedir para vocês fazerem uma, não nessa aula, na próxima, tá? Então aqui, ó, prevenção não tem idade, vacine-se. Então o que ele colocou aqui para chamar a nossa atenção? As pessoas com formato de gotinhas. Tá vendo que criatividade? E colocou pessoas jovens, bebês, crianças e até idosos, porque todos nós temos que vacinar, independente da idade. Então aqui é uma forma, esse desenho aqui, de chamar a atenção, e apenas uma frase, tá vendo? Usa até o imperativo aqui, ó, vacine-se, como se estivesse pedindo, mandando, numa ordem, tá bom? Aqui nós já temos a propaganda da Coca-Cola, que ele associou a bebida ao Natal. Então, o que ele fez? Juntos transformamos a magia em realidade, porque o Natal ele não é meio, entre aspas, mágico, não é um mundo mágico, não é um dia que a maioria das pessoas gostam, porque ganham presentes, trocam presentes, crianças têm a fantasia do Papai Noel, não é verdade? E Coca-Cola é uma bebida que, digamos assim, 90% da população gosta e consome. Então ele fez o quê? Ele jogou a propaganda dele, da Coca-Cola, junto com o Natal e fez essa propaganda aqui que ficou muito bacana. E também eu trouxe a propaganda para vocês de uma marca conhecida de massa de tomate, que é do elefante. O que ele faz? Coloca a foto de um elefante com várias comidas que levam molho e fala, rende tanto que só fome de elefante para dar conta, ou seja, rende mais que todos os outros extratos que existem por aí. Então ele fez propaganda aqui embaixo, tá vendo? Ó? E faz a propaganda desse molho que ele fala, rende muito, eu posso fazer vários pratos e usar apenas uma porção desse extrato de tomate. Bom, então ele usa a fome de um elefante, porque o elefante tem muita fome, então vai comer muito, vai comer tudo e vai render muito. Por isso que ele faz a propaganda aí com o elefante. Então aqui foram exemplos de propagandas que eu coloquei para vocês começarem a ter uma ideia, porque na próxima aula eu vou pedir a vocês que façam uma propaganda e me enviem para eu colocar aqui, para que todos nós possamos ver a sua criatividade. Mas isso numa próxima aula, não nessa. Aqui eu só quero que vocês entendam como se faz uma propaganda, como que é legal a criatividade do desenho junto com a sua frase que vai chamar a atenção, ok? Tanto para você consumir, tanto para você tomar uma atitude e vacinar, tá vendo? Quanto também aqui para consumir, tá joia? Então hoje eu vou deixar só essas atividades aí, ó, das páginas 237, 238, 239 até a questão 6. Eu digo só essas, mas nessas páginas tem 1, 2, 3, 4, 5, então é uma primeira interpretação que vocês vão fazer. Na próxima eu vou passar mais atividades, quando eu fizer a correção dessas aqui. Não pedir tudo de uma vez, porque senão ficariam muitas questões. Mas é porque, igual eu falei, dentre essas aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, então se eu pedisse mais, ficaria muito. Na 239 é apenas a questão 6. E não se esqueçam de fazer o artigo de opinião, que entra também como exercício desse conteúdo aqui, que é fechando a unidade 7, ok? Turma, eu espero que vocês tenham gostado e entendido esse gênero textual aí sobre propaganda. E lembrem-se, juntos no caminho certo. Até a próxima aula.